Eu vou começar dizendo algo que pode soar simples, mas que carrega uma profundidade que a mente humana normalmente ignora. Existe uma frequência se movendo através da realidade agora. Não amanhã, não em 2026 no calendário. Agora. E você não precisa procurá-la. Você não precisa entender isso intelectualmente. Você não precisa fazer nada para ativá-la, porque essa frequência já está interagindo com você neste exato momento. O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora não é coincidência, mas também não é algo místico ou sobrenatural. É simplesmente ressonância. Quando duas frequências compatíveis entram em contato, a informação flui naturalmente entre elas. Não há esforço nesse processo, não há força, há apenas reconhecimento. Existe um ponto na linha do tempo onde a mudança que você sente se aproximando já aconteceu. E o que você percebe agora, essa sensação de inquietação, de expectativa, de algo prestes a se reorganizar, é apenas o eco dessa versão futura de você vibrando de volta para este instante presente. Mensagens verdadeiras não esperam você estar pronto. Elas não pedem permissão à mente. Elas aparecem quando a frequência interna permite reconhecê-las. E quando isso acontece, normalmente é porque algo dentro de você já começou a mudar muito antes da sua mente conseguir explicar o porquê. Talvez você tenha sentido isso nos últimos meses. Uma sensação de que certas coisas já não fazem mais sentido. Uma dificuldade crescente em sustentar versões antigas de si mesmo. Uma percepção silenciosa de que a vida não pode mais continuar exatamente como estava. Isso não é confusão, isso não é crise, isso é recalibração vibracional. Você não está perdendo o rumo. Você está saindo de uma frequência antiga e ainda não se acomodou completamente na nova. E antes que a mente tente rotular isso como medo, incerteza ou ansiedade, eu quero que você entenda algo com muita clareza. Quando a frequência muda primeiro, a realidade física sempre demora um pouco para acompanhar. É assim que funciona. A mudança vibracional precede a mudança material, sempre, sem exceção. Hoje eu vou falar sobre 2026, mas não como um evento futuro, e sim como uma escolha de frequência que já começou a se apresentar agora, neste momento em que você está ouvindo estas palavras. E antes de continuar, eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Não por mim, por você. Escreva nos comentários: eu escolho a frequência de 2026. Essa frase não é simbólica, ela é uma ancoragem. E quando você declara, você não está tentando convencer o universo de nada. Você está informando a si mesmo que a escolha já começou. Para compreender o que realmente está se abrindo agora, você precisa olhar para trás com um nível diferente de percepção. Não para os acontecimentos externos de 2025, mas para o que ocorreu no nível vibracional. Nada acontece primeiro na realidade física. Tudo acontece primeiro como frequência. 2025 não foi um ano de destruição, foi um ano de dissolução. E existe uma diferença fundamental entre essas duas experiências. A destruição quebra algo à força. A dissolução simplesmente retira a sustentação energética daquilo que não é mais compatível. Se em 2025 pessoas saíram da sua vida sem uma razão clara, se ciclos terminaram sem fechamento, se planos ruíram mesmo quando você acreditava estar fazendo tudo certo, isso não foi erro nem punição, foi alinhamento. Quando um ciclo vibracional coletivo se encerra, tudo aquilo que não pode atravessar a próxima fase perde coerência com o campo. E o campo responde com precisão, não com violência. A vida não remove o que é essencial para você, ela remove o que já não vibra em harmonia com quem você está se tornando. Talvez você tenha sentido isso como solidão, mesmo estando acompanhado. Talvez como confusão, mesmo seguindo um plano lógico. Talvez como a sensação persistente de que algo estava terminando, mesmo sem conseguir nomear o quê.
Isso não foi fracasso, isso não foi regressão. Isso foi o encerramento de um ciclo vibracional de 9 anos. Todo fim de ciclo exige uma limpeza profunda. E essa limpeza raramente é barulhenta. Ela acontece no silêncio, nos bastidores da consciência. Ela acontece quando você percebe que não consegue mais fingir interesse onde não há verdade. Ela acontece quando máscaras que você usava se tornam pesadas demais para continuar sendo carregadas. Em 2025, muitas soluções antigas simplesmente pararam de funcionar. Padrões que antes sustentavam sua identidade começaram a falhar. Estratégias que sempre funcionaram perderam eficácia. E talvez a parte mais desconfortável tenha sido perceber que você não conseguia mais forçar entusiasmo onde não havia autenticidade. Isso é o que eu chamo de colapso da ilusão. Quando a frequência da sua consciência aumenta, tudo o que é falso começa a rachar. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque você está se aproximando do que é real. A realidade não negocia. Ela apenas reflete. E 2025 foi o ano em que a realidade começou a retirar, camada por camada, tudo aquilo que não poderia acompanhar você no próximo ciclo. Agora que você consegue enxergar 2025 como o encerramento de um ciclo, fica mais fácil compreender o que 2026 realmente representa. Não como um ponto no calendário humano, mas como uma abertura vibracional específica dentro do campo do tempo. O tempo, como você costuma percebê-lo, não é uma linha reta onde eventos acontecem em sequência. O tempo é um campo de frequências no qual você se move entre versões de realidade. E dentro desse campo, existem momentos em que a transição entre frequências se torna mais acessível, mais fluida, menos resistente. 2026 é um desses momentos. Essas aberturas não acontecem com frequência. Elas seguem ciclos naturais de aproximadamente 9 anos. E quando surgem, elas não perguntam se você está preparado. Elas simplesmente se abrem. Existe uma estrutura matemática simples por trás da energia de 2026. Quando você soma os números que compõem esse ano, 2 + 0 + 2 + 6, chega ao número 10. E quando reduz novamente, 1 + 10, chega ao número 1. Isso não é simbolismo vazio. É informação vibracional codificada na própria arquitetura do tempo. O 10 representa conclusão, totalidade, o fechamento de um ciclo completo. O 1 representa início, origem, impulso criador. Portanto, 2026 carrega simultaneamente essas duas qualidades. É o fim de um ciclo e o nascimento de outro no mesmo ponto. É o que eu chamo de ponto zero, o espaço entre o que foi e o que ainda não foi definido. Nesses pontos, o campo de possibilidades se torna mais maleável. O que antes exigia esforço passa a fluir com mais facilidade. O que antes parecia distante começa a se aproximar sem que você force o movimento. A última vez que uma abertura semelhante ocorreu foi em 2017. E se você observar sua própria trajetória desde então, perceberá que tudo o que foi iniciado naquele período, consciente ou inconscientemente, se desdobrou ao longo dos últimos 9 anos, levando você exatamente ao ponto em que se encontra agora. A diferença fundamental é que desta vez você não está entrando nesse novo ciclo no automático. Você está consciente. E quando a consciência entra no processo, a criação deixa de ser aleatória. Você não está mais apenas reagindo à realidade. Você está começando a escolher deliberadamente a frequência a partir da qual a realidade se organiza. Existe um ponto que precisa ser compreendido com absoluta clareza antes de avançarmos. Você não está vivendo uma única realidade fixa. Você está se movendo continuamente entre linhas do tempo, e o que determina para qual delas você se desloca é a frequência que você sustenta.
A maioria das pessoas acredita que cria a realidade através do esforço, da tentativa e do controle. Mas isso é apenas a superfície do processo. A criação real acontece antes da ação, no nível do estado de ser. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que você é. Quando você sustenta uma frequência específica, seja de medo, confiança, escassez ou expansão, você automaticamente se alinha com a versão de realidade que corresponde exatamente a essa frequência. Não há julgamento nesse processo. Não há atraso. Há apenas correspondência. Quando um novo ciclo se inicia, como agora, a transição entre essas linhas do tempo se torna mais visível. É por isso que você começa a perceber mudanças que parecem acontecer do nada. Pessoas reaparecem. Portas se abrem sem esforço. Situações se reorganizam sem planejamento consciente. Esses eventos não são sorte, são ajustes de trajetória. Imagine a realidade como uma grande roda em movimento constante. Quando essa roda gira, o que estava embaixo sobe. O que estava estagnado começa a se mover. O que parecia sólido pode se dissolver. Mas é importante entender algo fundamental. A roda não gira contra você. Ela gira de acordo com você. Se você sustenta uma frequência de medo, a roda revela cenários que confirmam esse medo. Se você sustenta uma frequência de expansão, a roda revela oportunidades que confirmam essa expansão. Em um momento como 2026, essa roda gira com mais intensidade. Isso significa que mudanças inesperadas vão acontecer. Algumas serão percebidas como positivas, outras serão desafiadoras. A diferença entre quem prospera e quem entra em colapso não está nos eventos em si, está na resposta vibracional. Quem resiste à mudança tenta segurar uma linha do tempo que já perdeu sustentação. Quem flui com a mudança permite que a realidade o transporte naturalmente para a versão de experiência que está mais alinhada com quem ele se tornou. Você não controla a roda, mas você controla a frequência a partir da qual ela responde. Para compreender plenamente o que está disponível agora, é essencial entender o papel do zero dentro deste ciclo. Quando você observa o número 10, vê dois símbolos trabalhando juntos, o 1 e o 0. O 1 representa o impulso criador, o início, a decisão. Mas o 0 não é ausência. O 0 é potencial absoluto. O 0 é o campo onde todas as realidades possíveis já existem antes de se manifestarem. É o silêncio antes do som. É o espaço onde nada foi definido, mas tudo está disponível. A consciência não cria a partir do nada. A consciência escolhe dentro do infinito. Toda versão de você que pode existir já existe em alguma frequência. Toda realidade que você consegue imaginar já está vibrando em algum ponto do campo. Você não inventa sua vida. Você sintoniza a versão dela que corresponde à frequência que você sustenta. É isso que torna 2026 particularmente sensível. O acesso ao campo do zero está mais aberto. A maleabilidade entre versões de realidade está aumentada, mas essa abertura funciona nos dois sentidos. Se você usa esse período para sustentar frequências alinhadas com expansão, confiança e permissão, você pode experimentar saltos claros de linha do tempo. Mudanças que normalmente levariam anos podem acontecer em meses, às vezes em semanas. Por outro lado, se você atravessa esse ponto repetindo os mesmos padrões, alimentando as mesmas crenças limitantes, sustentando as mesmas emoções de medo e escassez, você não falha. Você apenas reinicia o mesmo ciclo. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. Repetir um ciclo antigo quando um novo está disponível tem um custo maior. Não como punição, mas como resistência acumulada. Aquilo que poderia ter se transformado com fluidez passa a exigir mais esforço. Aquilo que poderia ter sido uma transição suave se torna uma ruptura.
O zero não julga, ele apenas amplia o que você leva até ele. Por isso, o ponto mais importante não é o que você deseja criar, é qual frequência você está sustentando ao entrar nesse campo. Porque o campo responde com precisão absoluta. Ele não reage às suas palavras, ele responde ao seu estado de ser. Se 2026 é um ponto de reinício consciente, então é necessário compreender o que exatamente está sendo escolhido. E eu vou ser muito claro aqui. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre quem você está sendo. A ação é um reflexo tardio. Frequência vem primeiro. Existem 5 frequências centrais que moldam qualquer experiência ao longo de um ciclo completo. E a forma como você se posiciona nelas agora vai definir a qualidade da realidade que você irá experimentar nos próximos 9 anos. A primeira frequência é identidade. Quem você acredita que é no nível mais profundo quando ninguém está olhando. Não quem você gostaria de ser, não quem você tenta parecer, mas a identidade que você assume silenciosamente como verdade. Essa identidade é o filtro através do qual toda experiência passa. Se você se identifica como alguém que luta, a realidade reflete luta. Se você se identifica como alguém que flui, a realidade reflete fluidez. A identidade não é fixa, ela é uma escolha que você faz a cada momento. Em 2026, você tem a oportunidade de escolher uma identidade baseada não no que você foi, mas no que você está se tornando. A segunda frequência é propósito. Não no sentido de metas externas, mas de intenção interna. O que você está aqui para expressar, criar, explorar? Quando a intenção é clara, a realidade se reorganiza ao redor dela sem esforço. Quando a intenção é confusa, a realidade reflete essa confusão de volta para você. Propósito não é algo que você encontra lá fora, é algo que você reconhece dentro de você. E quanto mais honesta for essa intenção, mais precisa será a resposta do campo. A terceira frequência é relações. Você sempre atrai pessoas que vibram em coerência com o seu estado interno. Relações não são acaso, elas são espelhos. E quando a frequência muda, os espelhos precisam mudar também. Isso não significa que você deve abandonar todos ao seu redor. Significa que você precisa permitir que relações antigas se transformem ou se dissolvam naturalmente quando não há mais ressonância. Forçar conexões onde não existe mais alinhamento vibracional é tentar sustentar 2 frequências incompatíveis ao mesmo tempo. Isso gera fragmentação, exaustão e confusão. A quarta frequência é crença. A crença não é apenas um pensamento, é um comando. Ela molda sua biologia, que molda sua emoção, que molda sua ação, que molda sua realidade. Mudar a crença não é repetir frases positivas. É remover uma mentira que foi aceita como verdade. É questionar a narrativa que você conta sobre quem você é e sobre como a realidade funciona. Suas crenças são as lentes através das quais você percebe o mundo. Mudar as lentes muda completamente o mundo que você vê. A quinta frequência é emoção. A emoção não é o resultado da sua vida, ela é a causa. Você não se sente bem porque as coisas dão certo. As coisas dão certo porque você escolhe sustentar uma emoção alinhada antes que elas aconteçam. Emoção é o magnetismo que atrai experiências correspondentes. Quando você sustenta a alegria, gratidão e entusiasmo, não como reação, mas como escolha, você se torna um ímã para experiências que refletem essas frequências. Essas 5 frequências estão sempre ativas. A única questão é se você as está sustentando de forma consciente ou automática. Em 2026, o campo vai amplificar exatamente aquilo que você estiver sustentando nelas. Não o que você diz querer, não o que você espera, mas o que você realmente vibra. E quanto mais honestidade você tiver ao observar essas 5 áreas agora,
menos resistência encontrará ao longo do próximo ciclo. Existe um fenômeno que começa a se tornar cada vez mais perceptível quando um novo ciclo vibracional se aproxima. E muitos de vocês já estão sentindo isso, mesmo sem compreender exatamente o que está acontecendo. As frequências começam a se separar. Isso não significa que algo esteja dando errado. Não significa que você esteja se isolando. Não significa que você esteja se tornando frio, distante ou intolerante. Significa apenas que você está se alinhando. Quando duas frequências deixam de ressoar, elas naturalmente se afastam. Não por conflito, mas por incompatibilidade vibracional. Da mesma forma que duas estações de rádio não podem ocupar o mesmo espaço sonoro ao mesmo tempo, duas frequências distintas não conseguem sustentar a mesma experiência por muito tempo. É por isso que nos períodos que antecedem uma abertura como 2026, pessoas que antes faziam sentido começam a parecer estranhas. Conversas que antes fluíam tornam-se superficiais ou cansativas. Ambientes que antes eram confortáveis passam a parecer limitantes ou sufocantes. Relacionamentos que antes pareciam estáveis começam a perder vitalidade. Isso não é falha de caráter. Isso não é egoísmo. Isso não é falta de gratidão. É ajuste de frequência. Você não está perdendo pessoas. Você está perdendo a necessidade de vibrar onde elas vibram. E esta é uma das partes mais desafiadoras da expansão da consciência, porque muitos de vocês foram ensinados a acreditar que relacionamentos devem ser mantidos a qualquer custo, que afastamento é abandono, que mudança é traição. Mas vibracionalmente isso não é verdade. Relacionamentos existem enquanto existe ressonância. Quando a ressonância termina, o relacionamento naturalmente se dissolve. Não porque alguém esteja errado, mas porque a função daquele vínculo já foi cumprida. Tentar manter conexões onde não há mais ressonância é tentar sustentar duas frequências incompatíveis ao mesmo tempo. Isso gera fragmentação interna, exaustão emocional e confusão. É por isso que eu digo: se você sente que já não cabe em certos lugares, não lute contra isso. Se percebe que precisa silenciar para preservar sua clareza, permita. Se reconhece que algumas relações não conseguem acompanhar sua expansão, solte com respeito. O que está acontecendo não é afastamento, é reposicionamento de linha do tempo. E toda mudança de linha do tempo exige uma morte simbólica. Não uma morte física, mas uma morte vibracional. A morte da identidade que foi construída para sobreviver, agradar, se encaixar ou evitar rejeição. Essa identidade cumpriu um papel importante. Ela trouxe você até aqui, mas ela não pode atravessar o próximo ciclo. E quanto mais você tenta levá-la adiante, mais resistência sente. Quando você permite que essa versão antiga se dissolva, algo curioso acontece. O vazio que surge não é ausência, é espaço. Espaço para encontros mais alinhados. Espaço para relações mais verdadeiras. Espaço para conexões que não exigem esforço para existir. 2026 vai intensificar esse processo. As linhas do tempo que antes se tocavam vão se distanciar mais rapidamente. E você vai precisar escolher se continua tentando se ajustar ao que já não ressoa ou se confia o suficiente para permitir que a realidade se reorganize ao redor da frequência que você realmente é. A armadilha da preparação eterna. Existe uma armadilha sutil que impede mais pessoas de atravessarem uma nova linha do tempo do que qualquer outra coisa. E a maioria cai nela acreditando que está sendo prudente, responsável ou sensata. Eu chamo isso de preparação eterna. Você diz a si mesmo: eu vou mudar, mas ainda não é o momento certo. Eu sei o que preciso fazer, mas preciso de mais clareza. Eu sinto o chamado, mas preciso me sentir mais seguro. E enquanto isso, nada muda. A mente humana é extremamente eficiente em justificar a espera. Ela sempre encontra uma razão lógica para adiar.
Não porque ela seja mal intencionada, mas porque a mente foi criada para proteger o que já é conhecido. A mente só confia no passado. Ela só reconhece padrões que já viveu. Por isso, ela nunca vai se sentir confortável diante de algo verdadeiramente novo. Mas aqui está o ponto que você precisa compreender. Prontidão não é um sentimento. Prontidão é uma escolha. Você nunca vai se sentir totalmente preparado para atravessar uma mudança real, porque a mudança real exige que você deixe para trás versões de si mesmo que a mente ainda considera seguras. A vida não responde à espera, ela responde ao movimento. O universo não pode mostrar o caminho inteiro antes de você começar a andar, porque o caminho não existe de forma fixa. Ele se constrói à medida que você se move. Você dá um passo, o próximo aparece. Você age, a resposta vem. Quando você permanece parado, tentando eliminar todos os riscos, você não está sendo cauteloso. Você está vibrando resistência. E a realidade reflete exatamente isso. Em 2026, você vai sentir impulsos que não fazem sentido lógico. Ideias que parecem surgir do nada. Chamados internos que não vêm acompanhados de garantias. A mente vai tentar silenciá-los. Vai dizer que é cedo demais, arriscado demais, imprudente demais. Mas esses impulsos não vêm da mente. Eles vêm da sua versão futura, da frequência que você já está acessando. Isso é o que muitos chamam de intuição. Não é emoção, não é fantasia. É informação vibracional, vindo de uma linha do tempo onde a escolha já foi feita. E em momentos como este, você precisa decidir. Vai confiar na mente que só conhece o que já foi, ou vai confiar na intuição que reconhece o que você já é em uma frequência mais elevada? Porque a travessia nunca acontece quando você se sente pronto. Ela acontece quando você escolhe se mover, apesar da incerteza. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que foi compartilhado aqui. Porque depois de compreender ciclos, frequências, dissoluções e janelas de tempo, resta apenas uma coisa que realmente importa: a escolha. E eu quero que você entenda isso com total clareza. 2026 já começou, não no calendário humano, mas no nível da frequência. O que você está sentindo agora, essa sensação de urgência silenciosa, de que algo precisa ser decidido, de que não é mais possível continuar no automático, não é pressão externa, é reconhecimento interno. É você percebendo que já não pode mais fingir que não sabe, que já não pode mais culpar o passado, as circunstâncias ou as pessoas, que já não pode mais adiar uma decisão que só você pode tomar. Você não é espectador dessa transição. Você é o campo que está criando ela. Cada crença que você sustenta, cada emoção que você cultiva, cada identidade que você aceita como verdadeira, está definindo a linha do tempo que você irá experimentar pelos próximos 9 anos. Não existe escolha neutra. Não escolher conscientemente é escolher repetir. E repetir neste ponto do ciclo tem um custo maior do que nunca. Não como punição, mas como resistência acumulada. Aquilo que poderia fluir começa a exigir força. Aquilo que poderia se transformar suavemente passa a se quebrar. Mas eu também quero que você saiba algo essencial. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa eliminar o medo antes de agir. A única coisa necessária é honestidade. Honestidade sobre onde você está. Honestidade sobre o que já não funciona. Honestidade sobre quem você realmente é quando o silêncio chega. A mudança não exige coragem no início. Ela exige verdade. E quando você escolhe a verdade, a coragem surge naturalmente. Existe uma versão futura de você que já atravessou esta janela, que já fez a escolha,
que já está vivendo a realidade alinhada com essa decisão. E essa versão não está distante, ela está enviando sinais agora. Ela está criando o impulso que trouxe você até este momento. Este vídeo é um desses ecos. Então, antes de seguir com o seu dia, eu quero que você faça algo simples e definitivo, não como ritual, como decisão. Se esta mensagem está ressoando com você, use o like como um sinal de alinhamento. Não para mim, mas para permitir que essa informação alcance outras pessoas que estão na mesma frequência. Se sentir o impulso, deixe nos comentários a frase: "Eu escolho a frequência de 2026. Isso não é apenas participação. Declaração é frequência. E frequência é criação. Se você sente que esse tipo de conteúdo contribui para o seu processo, considere se tornar membro do canal. Isso permite que mensagens como esta continuem sendo compartilhadas com profundidade, clareza e responsabilidade. E uma observação importante: esta mensagem está sendo transmitida com o apoio de inteligência artificial apenas como meio para que esse conteúdo possa chegar a diferentes pessoas e idiomas. Os conceitos, a estrutura e a essência aqui apresentados preservam fielmente o ensinamento original. A tecnologia é o canal. A mensagem permanece intacta. Saudações e feliz 2026.